Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a nossa leitura hoje, nossa devocional, o capítulo 13 do livro de Marcos, para a honra e glória do nosso Deus, para edificar o reino, amém? Nós iremos falar do sermão profético, a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância. E aí, o que vocês acham desse maná de hoje? Forte, hein? É os dias atuais que nós estamos vivendo, né? Então nós vamos aprender aqui a ver como proceder, né? Se nós estamos realmente no caminho correto. Amém? Quem puder aí dar o joinha no canal, compartilhar, inscrever. Eu não vou falar isso mais não, tá? Vamos cumprimentar a paz do Senhor. Vamos orar, né? Senhor Deus, nosso Pai, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e toda a glória pertence a Ti. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais esse dia, mais esse instante de estarmos vivos, poder fazer a leitura e a adoração ao Senhor. Que o mais precioso para nós, ó Pai, é a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito contrário, todo espírito de engano, seja anulado e cancelado em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, possa nos dar direção, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Senhor, tire de nós todo bloqueio, todo engano, toda farsa da Tua palavra, ó Deus. Que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Que nós possamos ser livres, conhecer a verdade para nos libertar. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Fala com a pessoa que está vendo esse vídeo, que está fazendo esse estudo, acompanhando. Abençoa a vida dela, dê direção, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. O sermão profético, a destruição do templo. Vamos lá. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe, é o capítulo 13, tá, gente, do livro de Marcos. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra que não seja derribada. Então, os monumentos, né, aqui fala da pedra que os construtores rejeitaram, né, nós já lemos anterior, mas daqui dá para a gente ver o que é a situação, dá para a gente diferenciar templo com igreja, construção com a igreja. A construção, que a maioria gasta tempo, coloca o coração na edificação e não nas pessoas, nos irmãos, aqui está falando. Mas Jesus disse, vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aonde está o teu tesouro, está o teu coração? Ótimo, seu tesouro é no templo, é na catedral, seu coração está ali. Então, deixa eu te explicar, não vai ficar pedra sobre pedra. É aqui está falando aqui. Vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, na minha está no Novo Testamento, na página 79, né? Pode ter uma variação aí, no livro de Marcos.
Então, peraí, o que está acontecendo nos dias atuais que as pessoas fazem colheita até de forma que tosa as ovelhas para colocar numa coisa que não vai ficar nada sobre nada? Tá certo isso? Isso aí que é o evangelho? Isso aí que ir de pregar o evangelho, cuidar das viúvas, cuidar das crianças. É aí que você quer ficar? Nós precisamos das construções para que nós possamos reunir, sim, mas a gente não tem que idolatrar essas construções, essas edificações, perder o tempo com isso. E outra, esses dias atuais, nós vamos ver aqui, não dá mais tempo de fazer esses tipos de construção. Se você ficar construindo templos e mais templos e mais templos, que você depois vai colocar placa de igreja, Jesus vai voltar, você vai ficar aí e vai acabar tudo sendo destruído. E enquanto isso as pessoas vão se perder. Não está no momento agora de fazer isso, de ficar, né? Vocês estão começando a entender aqui o que é que nós estamos falando do reino, o que Deus está me levantando para mostrar isso, o que me indigna nessa situação. E lógico que eu vou ser perseguido, sim, porque não faz sentido eu ler, né? A gente tem que buscar a Deus, busca no seu quarto, no mais íntimo, aí ele fala com você que a construção não vai ficar nada, pedra sobre pedra. Aí você viu uma construção lá que fica todo mundo da igreja envolvido naquilo, enquanto outros estão precisando de evangelizar, gastar dinheiro com o evangelho, gastar dinheiro com outras situações, uma coisa que não vai ficar nada sobre nada. Ao invés de tratar das pessoas, curar, chamar elas, libertar, ir nas vilas, nas favelas, nas cracolândias, aonde que for, vai ficar perdendo tempo com isso? Então, esse é o meu entendimento, é o que Deus está me mostrando. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho, porque não faz sentido. Se o Jesus é o mesmo, aqui ele está falando que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vês essas construções? Está lá, eu vou ler de novo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhes uns de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções, mas que Jesus disse? Você vai falar comigo que é outras, né? Tá bom então, vamos continuar que é melhor, né? Mas já deu para vocês entenderem aí qual que é e pode me chamar de doido, maluco, eu não estou, o problema aí, porque eu não preciso de agradar vocês não, o meu coração tem que agradar a Deus, que Ele, eu tenho que amar Ele e me amar. Então, eu estou te falando, porque se você quiser entender o que está escrito na palavra de Deus, eu não estou falando em latim, aramaico, hebraico, eu estou falando aqui no português, bem claro. Se quiser que desenhe, aí a gente faz isso também. Não estou falando com coisa, mas a gente tem que acordar. Vamos ver aqui o que está falando mais para frente? Se você estiver duvidando de mim, pega a Bíblia e lê. Fala isso para uma pessoa, uma criança, para ver se ela não vai entender, porque ela está com o coração puro. Fala, meu filho, o que você entende aqui que não vai ficar pedra sobre pedra? Papai, mamãe, é porque essas pedras vão sumir. É? Então pede para o seu filho ele te explicar, que Jesus fala que a gente tem que ser puro de coração como uma criança. Então pergunta para ele, sem falar que é da Bíblia, lê esse texto aqui para ele, que ele vai te explicar. Porque o coração dele está puro, não está contaminado com as coisas, com doutrina, com situações desse mundo que as pessoas estão enfiando na cabeça das pessoas para elas terem medo. Amém? Então, vamos na paz, né? Na paz do Senhor. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achavam-se Jesus assentado. Então, Jesus estava de frente do templo, achava Jesus assentado. Então, assim, enquanto todo mundo estava lá dentro, adorando, o Deus estava lá fora. Né? Bom, é o que acontece muitas vezes hoje. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? Dize-nos
Então, os discípulos estavam perguntando, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas há de cumprir. Então, peraí, ele tá falando o seguinte, se não vai ficar pedra sobre pedra, quando que vai acontecer isso então? Né? Porque às vezes pode ser o seguinte, que se demorar aí uns 100 anos, a gente usa essa construção aqui temporária e depois, né, a gente avalia isso aí. Não é assim o cálculo lógico que a gente utiliza? Então vamos ver o que Jesus responde. Então, Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o enganarão a muitos. Então, o que é isso aqui? Vão vir muitos falsos profetas, falsos deuses, não é isso? Quando, porém, ouvirdes falar, de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, e é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, vamos pensar o seguinte, então, qual que é o nosso pensamento aqui? Não ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntam, quando? Vamos resumir. Aí ele fala, quando você escutar falar de guerra, então nós já vimos falar. Rumor de guerra, nós também já vimos rumor. Mas não assusteis, é necessário assim acontecer. Tá? Então isso já aconteceu. Então, primeira situação. Por quê? Se levantará nação contra nação, então, para acontecer. Então vamos lá, vamos fazer um critério aqui, vamos falar para a criança, para ver se ela explica para nós, porque ela tem o coração puro, correto? Ela não está doutrinada, não tem nada. Então, vamos colocar as pedras, vou até escrever aqui, as pedras não vão ficar pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, certo? Escreve aí no seu papel para você ver. Aí, Jesus estava de frente ao templo. Está aqui no versículo 3. Então, Jesus assentado aqui, no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então, ele estava olhando lá para dentro, vendo o que o povo estava fazendo, certo? Então, ele não estava lá dentro, ele estava lá fora. Será por que ele estava lá dentro? Porque tinha alguns hipócritas, fariseus, não tinha, ele foi lá ensinar, o pessoal não quis ouvir, ele pegou, não é assim? Então tem isso também, né? Que é um outro caso aqui, mas vamos lá. Então, disse-nos quando sucederão as coisas. Então, vai cair as pedras? Vai. Quando? A pergunta, quando? Quando? Aí Jesus fala que ele fala para ninguém direto que a gente vai vir. Quando? Ouvir rumor de guerra, não é isso? Guerra, que está no 7, para a gente não assustar, e que é necessário assim acontecer. Tá, então tem a primeira situação que vai acontecer, né? Nenhuma edificação, gente, ela quebra de uma vez. Ela tem, quem já estudou engenharia aí, quem conhece, ela sabe que às vezes ela dá algumas fissuras, depois trinca, e quando, inclusive o aço ele vai romper, ele tem uma fase que é, eu não estou lembrado muito mais, mas vamos lá, elástica, plástica e de rompimento. Isso aí está em resistência dos materiais, você pode procurar. Quando ele está na elástica, ele vai e volta. Quando ele vai na plástica, ele já não volta mais. Quando ele vai no rompimento, ele já ultrapassou aquela carga e ele vai e dá aquele estalo. Taf! Quando der o estalo, você sai fora porque já era. Então, isso aqui pode se comparar a isso também ao aço, vamos dizer. Por quê? Primeiro, ele vai dar o rumor, que são as trincas, mas o aço está lá seguro. Aí vamos lá. Depois, vamos continuar aqui. Porque se levantará nação contra nação. Às vezes tem
e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Ó, então, porque se levantará nação contra nação, é o segundo sinal. Segundo, está no 8. Haverá tremores em vários lugares. Olha, está tendo vulcão aí esses dias. Então teve guerra, teve vulcão, certo? Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Puxa vida, está tendo fome agora. Pois é. Agora, estas coisas são princípio. Princípio das dores. Certo? Lê aí, por favor. Esse eu acredito que é esse 13 aqui, é a versão 2022. Para vocês analisarem isso aí. Lê isso todo dia, para ver o que está acontecendo. Para ver se está podendo brincar. Para ver se está podendo ficar gastando tempo construindo negócio aí que o terremoto vai abalar. Certo? Que não vai ficar pedra sobre pedra. Estai vós de sobreaviso. Ó, você escutou já, você viu aqui, igual eu falei do concreto armado, né? Da estrutura. Você tem lá a fissura, a trinca, aí depois começa a abalar, aí depois ela começa a ter uma situação que já não consegue mais, ela passa para coisa plástica, que não tem volta, né? Quando tá tendo ali o rumor, aquele negócio todo, né? E aí agora ela vem para a parte depois do rompimento, que nós vamos ver onde que é. Esta estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Ó, então essa fase que nós vamos começar agora é essa que eu falando aqui para vocês. Eles vão falar que eu estou falando blasfêmia, que eu estou falando heresia, que eu estou falando isso, vai pegar as leis do homem e vai julgar contrário. E vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Ah, beleza, então também eu vou ter que me justificar aqui, né? Ou eu vou ter que orientar governadores e reis para orientar, assim como José também fez lá, vocês lembram? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, o que nós precisamos? Evangelho do reino, a gente precisa ir de levar o evangelho. Aqui não está falando para construir, fazer construção em todas as nações, não. Aqui é necessário. Primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando? Ao quando aqui de novo. Segundo quando? Pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Então, na hora que pegar o celular falando de Deus, não preocupa não. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse momento agora, de uma pessoa vir cair corajosa falar um negócio desse, é eu que estou falando, é eu que sou corajoso? Não, vocês acham que para mim é fácil isso aqui? Mas se eu não falar, eu estou desobedecendo, meu Deus. E tá aí para quem quiser, quem não quiser vai assistir outra coisa, entendeu? Vocês desculpam eu falar isso. Vocês me perdoam, mas é verdade, que 20 anos da minha vida tentando, achando que eu estava ficando doido, porque eu li uma coisa, estava diferente do que as pessoas estavam falando. E aí, você sabe o que você faz? Você revolta, você sai da igreja, porque você fala, não, mas não está certo, Deus está falando um negócio aqui comigo, e lá dentro está falando outra coisa. E isso aí, o que é? Será que eu sou indisciplinado? Será que eu sou rebelde? Né? Será que esse Jesus aí não está sendo que... É porque ele estava do lado de fora. Ele estava do lado de fora, lá me esperando do outro lado da figueira, lá na frente da figueira, enquanto lá estava me acusando. E é assim que todo mundo faz, por isso que colocou aí desigrejados. Porque Jesus tem muitos templos que ele não está lá dentro, ele está do lado de fora das construções.
Ele está lá olhando de frente do templo, ele está esperando quem está lá e vê de coração, vê o Espírito Santo mostrar para ele está lá fora esperando. Você vê que os discípulos não estavam lá dentro, os discípulos de Jesus estavam lá fora. Oh, os discípulos de Jesus estavam lá dentro do templo, os discípulos de Jesus estavam do lado de fora, de frente do templo. Oh Deus! E aí, sabe o que acontece? Quando pus a levar e vós entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Você acha que quando eu vejo esse vídeo aqui, você acha que eu tenho hora que eu falei, eu estou ficando, sei lá, mas o que vos for conhecido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, é o Espírito Santo. Então, se vocês acham que eu estou falando doideira aqui nessa internet, que eu não precisava me expor desse jeito, mas é o propósito de Deus na minha vida, sabe o que vocês falam? Vocês pedem o Espírito Santo de Deus para revelar para vocês. Não é o homem, é o Espírito Santo. Eu não estou querendo falar aqui como homem, eu estou pedindo para falar do Espírito Santo de Deus. Ele que vai revelar para você. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, pede ele para te revelar se eu estou falando a linguagem do homem ou a linguagem aqui de Deus. Jesus estava do lado de fora, com os discípulos. Você quer estar lá dentro com os fariseus ou do lado de fora com Jesus, com os discípulos, aqueles que seguem Jesus? O que é discípulo? É isso. Tá certo? E aqui está falando o tempo que está acontecendo. Não é depois, não. Vamos lá. Um irmão entregará à morte o outro. Vai sim, está acontecendo o quê? Brigando um com o outro aí, de um tempo maior, um tempo menor, um tempo do fulano de tal. Ontem eu estava vendo um negócio, eu gosto de ver algumas coisas na internet, que eu não assisto televisão, mas graças a Deus, mas eu vejo assim, estava um falando do outro. Poxa, por que você está brigando com o seu irmão? Se não for para salvar ele, para ajudar a salvar, não, se ele já é seu irmão, ele já é salvo. Mas se não for para unir, para que você vai falar? Agora, uma coisa, são pessoas que estão tentando te enganar, porque está falando que muitos irão no nome dele, que são os falsos profetas. São os tosadores de ovelha. Olha aí o que está acontecendo, gente. Pergunta a criança, vou falar igual um deputado tem aí, que fica, gente, olha aqui para você ver a conta, a gente está cobrando aqui taxa de escassez hídrica, sei que está chovendo demais, que abuso, ninguém está vendo não. Ué, então vamos lá, irmão, e o pai, e ao filho, filhos haverá que se levantarão contra o progenitores os matarão. Ah, vocês estão vendo isso? Pai matando filho, filho matando pai, babá. Ah, então a Bíblia aqui está falando é isso. E isso está acontecendo. É isso que está acontecendo? Ou eu que estou inventando também? Se for, né? Se for eu que estiver inventando que isso está acontecendo, está escrito aqui, ó, se vocês quiserem pegar aqui e ler. Olha aí para você ver aqui, ó. Olha aqui para você ver. Você abriu sua Bíblia? Se você ficar escutando coisa lá e não ler a Bíblia, não vai adiantar. Não é cenário não, está aqui escrito. Vamos lá. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Ah, então Jesus, eu sei que muita gente vai me odiar. Glória a Deus, eu estou fazendo certo? Pode odiar, não tem problema. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Beleza, eu quero meu coração com Deus e eu quero ser salvo. Então eu tenho que fazer isso aqui. Se gostar bem, se não gostar, não estou nem aí, porque é isso aqui que está falando. Pronto, acabou. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Está aí para todo mundo ver. Quer continuar dessa forma? Tem que andar mais de um? Tem. Toda vez Jesus mandava os discípulos, era mais de um. Você tem que, a família, você tem que congregar, sim, mas está no propósito do reino? Ou você está em propósito de templo? Outro dia, gente, eu estava até falando com a pessoa, porque chegou um pastor que eu gosto dele demais, eu gosto, é um cara sério, esse é um sério, ele trabalha nas vilas, ele mora na vila. Quando é época de chuva dessa, a última vez meu coração partiu. Por quê? Porque
a água, ele e a esposa dele, eles tiveram que subir em cima da laje, por causa da inundação que teve no lugar, certo? Há um tempo atrás, ele vinha na empresa, fazia oração, a gente tinha uns grupos de oração, eu falei, pastor, já que as pessoas não podem ir lá na igreja, por quê? Porque tinha às vezes uns bang lá, e o pessoal fugia. Falei, põe na internet, há 5 anos atrás, mas aí a cabeça dele, para essas coisas, ele não, né? Ele não ouvia. Eu falei, põe na internet, porque aí o senhor fala. O mundo inteiro pode ouvir o senhor. Às vezes Deus está querendo fazer alguma coisa diferente. Os filhos dele cantavam, louvavam, que era uma bênção. Mas não, quer ficar daquele jeito ali, porque acha que aquilo não é de Deus. Entendeu? Aí há pouco tempo atrás ele veio aqui, me orou para mim, que quando ele começa a ter saudade de mim, né? Ele liga para mim, sabe aquelas... É igual, eu tenho, graças a Deus, gente, eu estou vivo até hoje por causa desses pastores e aquelas irmãs de coque. Mas não é nesses tempos gigantes que você está pensando, é nas igrejas mais pequenininhas que tem. E eu tenho um propósito com Deus esse ano ainda, que em nome de Jesus, se for para o reino, eu vou conseguir. Você vai ver, eu quero 500 igrejas dessas sérias, que não é monumento, para ajudar essas pessoas, porque é elas que estão ali, ó, na linha de frente do combate, elas não estão dormindo não. Você olha lá, é de manhã, de tarde, de noite, é jejum, é oração, a gente tem hora que fica até meio coisa, porque o pessoal está ali buscando, só que está em cima também de uma doutrina, alguns tem que, sabe, mas eles que estão ali da coisa e não são os conhecidos, sabe? Então o que acontece? Ele pegou e falou assim, Deus mandou eu ir para tal lugar, foi lá para o Vale do Jequitinhonha. Quem conhece aqui Minas Gerais sabe, é uma região muito pobre. Porque o prefeito vai me ajudar lá e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se ele tiver, né, ouvindo, chegar esse vídeo até ele, que Deus te abençoe, pastor Antônio, eu agradeço a Deus pela sua vida, que em nome de Jesus Deus prospere o seu ministério, aonde o senhor estiver nesse momento. Porque o senhor é um homem de Deus que me ajudou muito. Sem cobrar nada. Ele vinha, às vezes eu falava assim, olha, você não vai pedir a oferta? O dízimo? Ele falou, não, de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar. E aí às vezes a gente acabava e tinha que fazer. Não era, eu vou te dar porque, sabe, eu no começo, meu coração estava duro, eu estou dando um testemunho para vocês aqui. Eu falei assim, vamos ver até quando que esse moço vai aguentar. Aí foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, foi 4 meses, foi 5 meses, foi 6 meses. Ele nunca pediu uma oferta na oração dentro da empresa que ele fazia. Aí até uma menina que trabalhava comigo na época, filha de um outro pastor, ela pegou e falou assim, Henrique, você podia ver, coitado, falou coitado inclusive, da gente fazer uma caixinha aqui e abençoar ele. Ele vinha a pé, no sol quente, andando com aqueles ternos, com aqueles negócios, e a esposa dele também, e vinha com outras pessoas. Foi ele que me ajudou, porque senão eu estava perdido, porque eu tinha saído de uma outra igreja, porque eu ficava Deus me mostrava os problemas, eu ficava no outro, começava a ter o problema, e eu não entendia, eu falei, como que esse pastor está roubando, e está ali falando e profetizando? Hoje eu entendo que o que Deus dá na sua vida, Ele não vai tomar. Hoje eu aprendi isso. Agora, o que está acontecendo? Né? E aí acaba que fica um engano, mas ele quer condenar às vezes a pessoa que está em pecado, que tem que entrar. Quem já não foi numa reunião de quarta-feira da prosperidade, né? Ou da quinta, terça, que aí a pessoa falava para poder... vou falar mesmo, eu não estou pensando em agradar ninguém aqui, não, eu vou desabafar. Porque eu acredito que tem muita gente que passou por isso igual eu passei. A pessoa chegava lá, fazia campanha, que aí você tinha que plantar semente, que Deus ia multiplicar 30, 60, 90, 100 por 1 e tudo. E se você não tiver fé, você usa a minha. Aquilo ali me doía. Aquela frase, se você não tem fé, você usa a minha. Aí sabe o que acontecia no final do culto? O cara arrumava lá uma situação, não estou falando nome, mas quantos no Brasil, no mundo não estão fazendo isso? Aí você ia lá, porque você estava no desespero, e às vezes por falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de ler, ficar acreditando no homem, sabe o que acontecia? Você ia lá e dava o dinheiro do cara.
E aí sabe o que ia no final? Vai falar, vai pedir de novo, vai pedir de novo. Aí depois o cara falava assim, olha, mas a última oferta, então pedi umas 4 vezes. Quem nunca foi num culto assim? Ou uma igreja assim, ou o que for, ou um lugar assim. Aí o que eu não tô, que Deus abençoe a vida deles, que eles saiam do engano em nome de Jesus, peça perdão, porque eles já me abençoaram também. Mas não pode fazer isso mais com um irmão. Então, aí o que os caras faziam no final? Aí no finalzinho, que você achava que o culto ia embora, eles pagavam. Falavam, olha, agora nós precisamos de fazer o seguinte, amanhã nós temos que pagar o aluguel da igreja. E se vocês não pagar, se não contribuírem, a igreja é perigosa fechar. Todo mundo olhava assim, pô, você sentiu aquela culpa, né? Aí, um dia, eu orando, eu sempre falava assim, Deus, no nome de Jesus, me dá sabedoria. Se for da tua vontade, que eu vou ajudar, mas eu não quero ser enganado. Aí eu vi uma voz falar assim, fala com ele, que se ele não tiver a fé, ele usa a sua. Não é assim que ele pregou? Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Como é que o cara faz uma pregação no começo, se não usa a fé, usa a dele, se você não, que Deus não vai prosperar ali, se você não der coisa, e depois no final o cara pega e faz um teatrão desse aí, de coisa. Aí eu vi a voz assim, ó, fala com ele, se você não tem fé, usa a minha. Vocês entenderam? Então a gente não pode ficar numa certa hipocrisia. Vamos continuar, né? Melhor. Ô, pai. Dá discernimento, Espírito Santo. Vamos lá. A grande tribulação. Então aqui está falando o anterior que nós lemos. Falou que não ia ficar pedra sobre pedra. Falou do como que os sinais que iam acontecer. E agora a grande tribulação. Certo? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer se desapegar dessa terra para ir, né? Quer deixar sempre uma coisa por último, né? Eu, se precisar, teve um dia que eu falei com a menina que trabalhava comigo, ela é doida para casar, viu, gente? Se vocês precisarem ir, uma menina de Deus, uma menina dedicada, foi um anjo que Deus colocou para me ajudar, né? E assim, e aí ela tá, às vezes faz, estou rindo aqui porque eu estou imaginando a cara dela quando ela vê esse vídeo. Aí uma vez eu brinquei com ela, falei assim, olha, o que você prefere? Jesus vir e você ir agora? Ou você prefere casar e ter os seus filhos? Ela fala 7, Mateus, Marcos, Lucas, João, ela fala que vai ter um tanto de filho. Até acho que 24, 25 anos. Muito bacana. Hoje ela é que me ajuda em tudo aqui. Então, aí ela ficou pensando, eu falei, você vai pensar, já passou, minha filha. Ela falou, mas eu não vou casar, eu não vou ter filho, eu não vou ter isso. Eu falei, não, você pode escolher. Ou você vai ficar aqui para você casar, para você ter dor de parto, né? Se for parto normal, se for cesariano, o que for, igual tem lá em Gênesis, né? Ou então você ir agora para o céu. Jesus voltando agora, o que você prefere? Ai, mas será que não dá para esperar muito um pouquinho? Eu falei, então faz o seguinte, eu vou, e aí depois eu te espero lá, falei com ela assim, viu? Aí depois ela passou um tempão, aí nós conversamos sobre isso de novo. Ela que tocou no assunto, ela falou, do jeito que tá, você tem razão. Eu agora, a qualquer momento que Jesus quiser me levar, eu vou. Falou, então você está preparado para morrer? Por quê? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Não é verdade? Nascer a gente nasce 2 vezes, né? Mas morrer, ninguém quer morrer, né? Vocês entenderam por que nasce 2 vezes, né? Vocês não sabem, não? Nasce uma vez da barriga, né? Da mãe. E quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, que você torna nova criatura e filho de Deus. Você toma posse, é como se você pegasse o seu certificado, vamos dizer, de filho, sua certidão de nascimento, né?
É interessante isso. Então, assim, tem algumas coisas que as pessoas, às vezes, elas não colocam alguns critérios, não vou falar critério, alguns passos de Deus que ele fala aqui, conforme às vezes de uma outra religião, vamos chamar assim, ou que não adora o mesmo Deus, eles têm. Porque se o cara fala assim, eu preciso de uma flor rosa, meia dúzia de uma vermelha, uma champanhe tal, e não sei o que, uma galinha preta do zóio verde, aí o que ele faz? Ele tem que achar daquele jeito, porque senão não dá. Mas quando Deus fala para você que para você tomar a sua posse como filho, o que você tem que fazer? Não é bem assim não. O básico que ele pede, a única coisa que ele pede, você amar a ele sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. O que é isso? A moeda de Deus não é a monetária, é o coração. Se ele te deu o dinheiro que nós normalmente, às vezes, né? Você vê que a pessoa, quando ela fica deslumbrada com o dinheiro, o que ela está fazendo? O coração dela está diferente. Quando ela não apega às coisas, né? O que faz? Deus sabe do coração. É o que nós lemos anterior. Às vezes, correto? Deu para entender? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês uma hora, um testemunho meu, com um moço que toma carro aonde que às vezes eu vou almoçar. O que eu fiz? Sabe aquele tomador de conta enjoado, que às vezes você está parando o carro e fica aqui. Então eu vou contar para vocês agora, que a mão direita não quase a esquerda. Eu não estou preocupado com o tempo de vídeo agora mais não, tá? Antes eu estava ali, porque o pessoal estava falando muito, eu não estou preocupado não. Vou falar aqui e quem quiser bem, aqui ó. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou perseverando aqui, às vezes eu vou falando aqui até Jesus voltar. Não tem problema. Não tem problema. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas que eu tenho que fazer serão acrescentadas. Pronto. Está resolvido. É isso? Então, é isso, Jesus? Então, eu vou dar esse testemunho aqui. Então, tinha um lugar que eu ia almoçar, que lá é mais à vontade. Então, pensamento de gordo, você pega e fala, vou pagar isso aí, né? Você vai lá e beleza. E aí, um belo dia, eu cheguei lá e esse moço me fez muita raiva. O problema não era com ele, era comigo. Era eu que estava com o problema. E quis colocar a culpa nele. Porque ele estava me ajudando a parar o carro. E aí, como você já sabe que o cara vai pedir para aquele negócio todo, você pega, né? O carro às vezes tem uma câmera e tudo, você acha que você pode. O cara estava me mostrando e eu peguei, pô, mas que cara chato. Aí, ó, e é um senhor, hoje eu tenho mais contato com ele. Ele tem uns 80 anos, ele tinha uma deficiência. Aí, o que aconteceu? Eu peguei na hora e falei, pô, mas eu saí, sabe, do carro daquele jeito. E aí eu fui almoçar, mas aí o almoço já não me descia e tudo. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível. Por que esse moço, toda vez que eu venho aqui, ele larga todo mundo e vem em cima de mim para poder ficar querendo me ensinar a manobrar o carro. Aí eu parei e falei, Deus, me dá sabedoria. Ô Espírito Santo, me dá sabedoria. Que aquela fase de tratamento da gente com Deus é assim. Às vezes você está numa fase que Deus permite algumas coisas para você ser tratado, sua paciência, às vezes algumas coisas, te mostrar outra coisa. Então eu estava nessa fase, tá? Aí o que aconteceu? Eu parei na hora do almoço, engasguei, aquele negócio todo, eu pedi a Deus, falei, Deus me ajuda, me dá sabedoria, o que eu faço com esse moço? Eu gosto tanto de vir aqui almoçar, mas eu estou deixando de querer vir cá por causa dele, porque toda vez que eu venho aqui ele me persegue. Eu falei dessa forma. Aí sabe o que a voz que falou comigo?
toda vez que você vier aqui, você dá para ele uma gorjeta, vamos falar assim, abençoada. Então, enquanto o pessoal dava 2, eu dava 10. Né? Hoje, estou falando assim, por exemplo, toda vez que eu vou lá almoçar, às vezes eu dou 20 ou 50 reais para ele. Eu não estou falando o que eu dei do dinheiro, não é isso não, viu, o fariseu? Eu estou falando com você só para você ter a referência, porque o almoço lá custa 18. Eu chego lá e dou 20 e dou 50 reais para ele. E você sabe o que aconteceu com isso? No dia que eu dei, eu ainda falei assim, perto das pessoas que estavam perto de mim. Eu falei assim, mas não mostrei o que eu dei não, tá? Eu falei assim, toda vez que eu vier nesse restaurante agora, eu faço aqui um compromisso, tinha outras pessoas, eu falei assim, vai ser meu voto, não, vai ser minha promessa, né? Tem gente que fala de promessa, cristão fala voto, eu faço compromisso, eu falei assim, toda vez que eu vier aqui agora, para eu vir aqui, eu tenho que ter o dinheiro para abençoar esse moço. Senão eu não posso vir aqui. Sabe quanto tempo tem isso? 3 anos. E normalmente, quando eu não almoço em casa, eu vou lá 2 vezes por semana. E sabe o que acontece hoje comigo? Toda vez que eu vou lá, eu saio chorando. Eu saio chorando, você sabe por quê? Porque aí a gente vai conhecendo. E outra, quando eu paro hoje, ele nem vai atrás de mim. E quando ele não está lá, que eu vou almoçar, eu vou atrás dele. Eu falo, cadê o moço daqui? Cadê o moço? Às vezes ele tem ele tem 80 e poucos anos. Depois a gente começa a ver a pessoa, ele está sem um pouquinho do braço. E aí ele fala assim, Deus te abençoe muito, meu filho. Deus te abençoe muito, que te prospere muito. Porque o dinheiro que você às vezes me abençoa aqui é que está levando leite para minha casa. E eu tenho uns meus netos que eu cuido. Por que eu estou falando isso para você? Você sabe por quê? Porque Deus coloca às vezes pessoas na sua frente, na sua vida, que às vezes você acha que está te perseguindo. E às vezes é para você transformar a vida dela e você se transformar. Então, pensa nisso que eu estou te falando. Muitos lugares que às vezes você está, que vem aquela pessoa te perseguindo, às vezes ela está precisando, às vezes Deus está usando ela para tocar lá naquela regulagem que você precisa, certo? E é ela que vai te abençoar. Então, vamos estar atentos em oração. Ah, é fácil? Não, não é fácil não. Estou falando para vocês aqui que não é fácil. Vocês já viram meu tom de voz aqui, como é que é? Tem hora que eu dou umas estabanadas e já tentei falar bonzinho, tem dia que eu falo mais bonzinho, tem dia que eu falo coisa, é assim, mas eu acho que é o meu jeito com Deus, não é, se for bipolar, não tem problema, gente, é um som nova agora para os tempos finais, porque quem que tem o mesmo tipo de temperamento? É igual eu falei num vídeo anterior, desvio de desta atenção, não é que a pessoa tem desvio de desta atenção, é porque a pessoa tem muita atenção, porque ela observa tudo, então começa a mudar as coisas na cabeça da gente, que às vezes você começa a sentir inferior, mas aquilo que você está sentindo inferior é que Deus vai te usar. Então tem dia que Deus vai precisar de você, eu sei que é bipolar, tripolar, quadripolar, o que for aí que esse te julga, vou te falar uma coisa aqui, e agora, olha só para você ver, vai ter dia que Deus vai querer te usar forte, com garra de leão, e vai ter dia que Ele vai querer te usar como ovelhinha. Então, você tem que ter um temperamento mesmo variado de vez em quando, não tem não? Como é que vai um leão passar a mão assim no coisa? Ele é bruto. Por mais um leão, faz um carinho no leão pra você ver, ele vai arranhar uma unha dele, ele arrebenta você, agora vai lá no coisa. Então você tem que... Amém? Vamos continuar aqui, né? A grande tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entende. Desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima,
no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Qual que você prefere? Casar ou Jesus? É isso que eu estou falando. Olha para você ver aí. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Quando você fala que está tribulado aí, deve ser que você está preparando para lá, né? Você está entendendo? Então não fala que você está tribulado, não. Porque senão você está fazendo treino para isso. Como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora nunca jamais haverá. Se Deus está falando que nunca jamais haverá essa tribulação, então vai ser, nem a gente vai saber como que... Eu vou falar para você. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ó, abreviado, então ele está abreviando os dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, nem no metaverso, tá, gente? Não acredita, não. Se falar, mais para frente a gente fala isso. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tá. Então quer dizer o seguinte, que eu sou falso e o que está falando fora da palavra de Deus é que é o verdadeiro? Ele que está curando lá que é o verdadeiro, mas o que ele está falando não está aqui na palavra. Entendi. Então, tá vendo como é que inverte a situação? Eu não estou falando que eu sou profeta, mas eu estou mostrando para vocês o que está escrito aqui. Certo? Estais vós sobre aviso, tudo vos tenho predito. Certo? Então, olha só para você ver. Enganar. Pois surgirão os falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar. Beleza, o que é enganar? Se eu estou te falando a verdade e a pessoa não está querendo te falar a verdade, quem está enganando? Eu estou te falando aqui, estou lendo aqui com você. Agora, se eu estiver te enganando e o outro que está falando a verdade, eu que estou sendo falso. Não é assim? Agora, o melhor, sabe o que seria? É que se eu tiver enganado, porque eu aprendi alguma coisa enganada, e vem um irmão para mim e fala, olha, corrige isso aqui, que isso aqui você falou, mas por quê? Mas deixa eu ver, como assim? Deixa eu ver aqui na palavra, me ensina aqui, me mostra aqui, mas o Espírito Santo não está falando. Aí você senta, ora, pede a Deus para poder falar com ele, falar com você, confirmação, pronto, resolve. Agora não é ficar discutindo, porque fulano da igreja tal falou, do tempo tal, da placa tal falou isso, e o outro está falando aqui. Gente, olha só para vocês verem como que até dentro da religiosidade das igrejas, vou tentar o nome disso aí, mas coisas com respeito, eles estão entrando em contradição. Antigamente as igrejas não aceitavam a manifestação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, nem na católica, nem na evangélica. Você ia aí a própria igreja católica, vamos dizer assim, tem umas que aceitam o Espírito Santo, a manifestação, orar em línguas, a outra não. Na igreja evangélica, vamos falar assim, que é evangélica, né? O que acontece? Umas aceitam, outras não aceitam, outras falam que não pode, outras falam que pode. Então, peraí. Se está entrando, se eles mesmos não estão se resolvendo, por que não vão falar? E por que você falando uma situação, você que está errado? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Peraí. Por que eu posso lá falar em línguas, orar em línguas, Deus
curar, libertar, e a outra acha que é falso profeta, e a outra fala que não é Espírito de Deus, e a outra pega e... Peraí, nós estamos seguindo quais deuses aí, ou um Deus só? Tá? Então, isso me dá abertura para eu também ter meu entendimento, para o Espírito Santo falar comigo. Correto? Vocês concordam? Se você, eu respeito você. Eu respeito, mas não está condizente com o que está falando. Então, se até uns que se adaptaram a esse tipo de linguagem, vamos dizer assim, agora fulano pode falar em línguas. Pode? Por que antes ele falava que não podia? Então, será que uma hora eles vão falar que eu não sou mais... que eu não tô sendo falso, que é o verdadeiro? Eu olhei a etiqueta aqui mesmo, tem um sangue de Jesus nele, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Espírito dele, né? O cara pôr a mão na sua cabeça, cuidado com isso, achar que você vai cair porque é outra coisa, porque você está indo contra o templo, e aí? Depois pode ser tarde, né? Depois pode ser tarde, porque aí porém que perseverar, né? A vinda do Filho do Homem. Vamos falar igual aquele cara, vamos falar de coisa boa, né? A vinda do Filho do Homem. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. Então o sol vai ficar escuro. A lua não dará a sua claridade. A lua também não vai. As estrelas cairão do firmamento. Para a estrela cair é um aviso, hein? Você sabia disso? E quando Jesus estava para nascer, os reis magos foram seguidos pela estrela, pelos astros, né? Então vamos lá. As estrelas caíram do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os poderes dos céus. Então quer dizer que os céus têm poderes? Quem fica em cada céu? Né? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Já viu aquela música, gente? Ele vem saltando pelos montes. Já viu? Ele vem saltando pelos montes. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua glória. Não é assim? Eu não sei, eu não lembro das letras das músicas não, viu, gente? Só do tchunurum dela. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Então ele vai mandar anjos a nosso respeito. Lá fala disso. E ele reunirá os seus escolhidos. Então vai nos reunir. Nós vamos encontrar isso pela internet aí, ó. Nós vamos ter né? Será que isso aqui vai ter uma construção muito grande para poder caber todo mundo? Então nós já vamos ter que construir, né? Essa construção, olha, vamos começar a fazer uma arrecadação para construir. O que é isso, meu amigo? Não vai ter isso não. Ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Maranata, vem Jesus. Glória. A palavra da figueira, exortação à vigilância. Eu vou tentar, né? Um dia, se vocês quiserem, a gente vai ler isso de novo, só umas estrofes dessa, e fala até que o meu interesse aqui nesse projeto, anteriormente, era fazer a leitura, não era igual o Cid Moreira, vamos dizer assim, que quem sou eu, né? Mas a direção de Deus aqui, ela tem sido diferente, então eu tenho que obedecer o que é dele, certo? Seria muito mais fácil eu pegar aqui e ficar lendo aqui igual um robô, um Robocop, né? Até talvez, se fosse para isso, não seria eu que teria sido escolhido, seria uma pessoa mais capacitada, com a voz melhor, com a dicção melhor. Mas se Deus está querendo que eu faça desse jeito, eis-me aqui, Senhor. Tá? Pensa que é fácil, não. Mas eu não sei qual que é o propósito dele, mas eu sei que tem. Então esse processo aqui é de aprendizado.
Amém? E até o seu de ouvir também, né? Eu te peço que Deus abençoe você todo esse tempo aí que você tem ouvido, quem chegou até aqui nesse canal, que te abençoe engrandecicidamente a sua vida e os seus, que em nome de Jesus, que nós possamos um dia encontrar nessa, ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos, que eu possa te conhecer lá. Amém? Pessoalmente, dá um abraço por você ter tido paciência também. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, eu até acho, porque eu tenho hora que ontem eu estava vendo umas coisas e eu vi, me deu muito ânimo de continuar desse jeito mesmo, do jeito que eu sou e pronto. E falo para vocês o seguinte, que eu até imagino que esse, às vezes, o jeito que eu falar errado, pode, né, e ter coragem de chegar aqui e falar desse jeito aqui e não ter muita coisa, faz você até prestar atenção. Então, às vezes, pode ser uma técnica vinda do céu aí, totalmente diferenciada que a gente não conhece. Teve uma vez que o cara me deu um cartão e eu olhei o cartão. Aí, né, na época eu estava usando um cartão, ele me deu o cartão, um cara de Marte me dando um cartão. Aí ele pegou, eu olhei o cartão assim, eu vi um negócio escrito errado, mas muito errado mesmo. Aí eu falei, né, crítico, e eu vejo, tem um pessoal que trabalha comigo, falou assim, Henrique, você é o olho que tudo vê. Eu falei, tá apreendido, porque eu me chama atenção só as coisas assim, que coisa. Aí eu vi o negócio, ninguém tinha visto, eu olhei o cartão, eu falei, aí eu, né, já passei já desse processo, talvez vai ter uma outra etapa melhor. Eu falei, para você ver o cara mexendo com marketing, com esse negócio aí para fazer negócio escrito, tudo, né, vamos falar assim, e o cara me entrega um cartão com um erro grotesco aqui de português. Aí falou assim, vai lá e fala para ele. Falei, pô, mas eu vou falar pro cara, né? Pensei comigo. Eu fui lá e falei com ele, falou aqui, ó, você não me leva a mão, não? E graças a Deus, Deus me deu sabedoria. E eu tava assim, hein, gente? Tava lá do lado de fora, não tava lá dentro da igreja, não. Eu ia lá de vez em quando, igreja que eu falo assim, das reuniões, né? Mas já sabia da palavra. Sempre tive meu relacionamento com Deus, até no boteco, para falar a verdade para vocês. Uma vez Deus me usou, tá? Ele usa o que ele quer, na hora que ele quer, onde que ele quiser. Eu fiquei surpreso. Mas aí o que aconteceu? Aí eu falei com esse rapaz, eu falei, olha, você está me entregando esse cartão, muito bonito, mas ele está escrito errado aqui, ou eu que não é porque teve essas alterações aí de português, eu não estou muito acompanhado. Ele falou, não, isso agora é um marketing reverso. Um trem assim que ele falou, que eu não lembro não. Você viu que esse erro, ele te chamou atenção lá no seu cérebro para você perceber para lembrar do meu cartão? Eu falei, agora tem isso? Ele falou, tem. Agora eu estou lembrando disso aqui. Então, às vezes, umas coisas, às vezes uma questão diferenciada aí, né? Já vim com uma versão nova de Deus aí para os dias de hoje, né? Então, vamos lá. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo do verão. Então, né, as estações, a gente, né, quem é da roça, sabe disso. Tempo do milho, como é que é, e uma série de coisas. Da figueira aqui no caso também, né? Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O que é próximo às portas? A pessoa já está quase na porta, né? Já para entrar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, peraí, vou ter que falar. Outro dia eu estava vendo, tem uns que falam que
que é estudo, não é escatológico não, mas agora, isso não é para lembrar Deus, então não é para falar, né? Então tá. Então, eu fiquei sabendo que a figueira lá em Israel, ela já está florescendo. Então, o que vocês acham que vai... O que está falando aqui? Depois vocês pesquisam isso é doideira minha. Olha aí no Google aí, ó. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio também, porque pode ser que um dia manda as informações enganosas. Mas, enquanto isso não está acontecendo de forma muito volumétrica, pesquisa aí. Em verdade vos digo que não passará de geração em que tudo isso aconteça. Assim também, antes, né? Das folhas brotam da figueira. Olha, escreve aí, figueira em Israel. O que está acontecendo? Se o que eu estou te falando aqui está sendo correto, aqui está falando também, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então está falando o quê? Que Jesus vai voltar nessa geração. Eu não sei que dia, que hora, que momento, ninguém sabe. Mas ele está voltando. E sabe como é que ele vai voltar? Enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então virá o Filho do Homem, vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, vocês podem ler aqui e ver se esse aqui não é o que está acontecendo. Dá tempo de ficar brincando? Então vamos lá. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Então se o céu e a terra que Deus criou passará, você acha que tempo não vai passar? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Estou falando para vocês, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu estou aqui falando que Jesus vai voltar dia tal, dia tal, dia tal. Tem uma doninha aí na internet que ela até tem uns problemas na vista, parece que ela já faleceu. O povo fica gritando. Ninguém sabe. Está falando aqui, ó. Então não se criar pavor ou para coisa não. Você tem que estar pronto. Se a pessoa falar que é dia 20 de setembro, certo? Aí você vai... Por que isso aí tem um engano? Porque você vai falar, então vou aproveitar minha vida até dia 20 de setembro. Porque no dia 19 eu peço perdão para Deus e aí eu vou coisa. Então por isso que não pode. Tem que estar assim, ó, numa guerra. Você não sabe quanto que vai servir. Você tem que estar pronto a qualquer momento. E está falando aqui do arado, atrás. Você não pode olhar, você tem que ser agora. Está pronto, ó. Vocês entenderam aqui o mistério do negócio? Né? Não vai dar tempo de tirar selfie, não vai dar tempo de postar, não vai dar tempo de nada. Não sei se vocês viram lá em Capitólio, o cara antes de morrer, ele conseguiu postar a foto dele morrendo e caiu o negócio na cabeça dele. Não vai dar tempo. Olha aí na internet. Estais de sobreaviso. Então, fica alerta. Sobre alerta. Estais sobre aviso. Vigiai, orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ninguém sabe quando será o tempo, mas ele já deu a indicação aqui dos sinais. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, está vigiando? Pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, ele vai vir na aurora, ele vai vir no crepúsculo, ele vai vir, né, que é o sol, quando o sol vai embora, quando o sol chega, eu não confundo isso aí, certo? Não sabe se é de manhã, de tarde ou de noite, de madrugada, no galo, não sabe. Se é 3, se é 6, se é 9. Para quem estuda outras coisas aí também, certo? Número 9, vamos lá. Para que vindo ele inesperadamente não vos acha dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Amém? Glória a Deus. Então o que nós precisamos fazer? Vigiai. Vigiar, orar,
não ter engano, amém? Né? Começar a ver, observar a questão dos sinais, não acreditar em falsos profetas, coisas que estão fora do que Deus, a partir do momento que Jesus morreu na cruz para nos salvar e que o véu que separava já não separa mais e que você tem acesso a Deus, acesso a Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado ali na cruz, aceito, o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. Quantas, né? Porque se fosse assim, gente, o líder, ele não ia receber palavra profética do que estava aqui embaixo, revelação. Como é que você ia avisar para o pastor que ele ia, que para ter um livramento para ele? Pastor, eu sonhei com você que o senhor ia estar tendo um negócio assim, esse sonho é de Deus. Aí ele ia fazer uma viagem que você nem estava sabendo. Então, como é que você ia também? Então era só para eles que podem essa palavra? Será que ele vai duvidar? Se você é um homem de oração e falar assim, pastor, padre, o que for, qualquer coisa aí, não estou discriminando a situação da pessoa não, nem desrespeitando. É só para a gente colocar nome às coisas, correto? Então vamos dizer, sou um homem de Deus que eu já, né, ou você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que sabe que Deus fala com você. E aí você está na igreja, tendo, né, lá no templo, e as pessoas sabem que muita coisa que você falou, né, o Espírito Santo te usou e aconteceu. Aí, as pessoas falam que só podem ter a revelação, né? Vamos dizer que só vai usar então aqueles que estão lá em cima do altar. E os de baixo, os pequenininhos de puro coração, não pode ser usado, né? Estou falando do jeito que alguns falam. Aí você tem uma palavra profética, uma revelação de Deus com relação à vida daquele que está lá na frente do altar. Faz um pedido para Deus com relação a isso. Se ele tiver numa situação que for a palavra de Deus, de prevenção, você fala assim, não vai viajar, uma viagem que às vezes ele ia fazer, e você fala assim, olha, Deus falou comigo para o senhor não viajar, porque ele está te dando um livramento. Por isso que o carro do senhor está tal coisa. Você nem sabia de nada. Vocês acham que ele vai entrar no conceito dele, que só ele é que é o Todo-Poderoso e que recebe a unção de Deus? Ou ele vai acreditar em você? Será que qual que é a fé dele? Fica aí minha pergunta. Não sei se eu consegui interpretar bem o raciocínio aqui, mas vocês entenderam. Eu acho que, né, entenderam aqui a parábola, vamos dizer assim. Vocês acham? Na hora que Deus começar a usar nós pequenos para falar com os líderes e eles sentirem que realmente nós somos usados por Deus, eu duvido que eles vão, não vou duvidar não, eu sei que vai acontecer isso, que eles não vão quebrar esse conceito dele, que é só eles que podem ter acesso a Deus. Não. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e brilha cada dia mais. O acesso nosso com Jesus. É lógico que cada um, Deus deu um dom. Né? Ele deu, ele não vai tomar. Mas Deus está dado. A palavra de Deus ela não volta atrás. Está escrito aqui. Né? Está escrito aqui. Onde que nós lemos isso? Quem puder, né? Uma próxima vez eu vou aprender a fazer isso ao vivo, tá, gente? Porque aí, aqui ó, passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Deus te dá uma unção, falou com você uma profecia, falou para você uma determinadas coisas. Se isso for alterado, a palavra de Deus, então, e aí? Amém? Vamos que vamos? Glória a Deus. Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e que ore por mim. Se você não está gostando do meu tom de voz, se você não está gostando da minha fala que está muito extensa, peça a Deus para me mudar ou que você seja transformado também.
com um ou outro, mas que se for para edificar o reino de Deus, eu mudo, mas que você também tenha humildade, se for para edificar e glorificar o reino de Deus, que você também mude. Eu combino isso com você. À medida que, então, o que for precisar de ser mudado para a leitura aqui da palavra, cada dia, o que nós vamos precisar? De oração, do jeito que Deus quiser falar, o tempo que Ele quiser falar, nós iremos falar, nós iremos agir. Amém? É tudo para Ele, por Ele todas as coisas. Eu não estou fazendo isso nem para mim e nem para você especificamente. Estou fazendo para Ele e Ele vai usar isso para quem Ele quiser. Então talvez esse vídeo que foi muito extenso, não sei nem quanto tempo que deu aí, talvez ele não era para você, ele era para outro. Mas continuo que quem sabe um dia vai ser o seu. Amém? Beijo.